Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da conclusão número 6. Vamos lá? Seria formar ideia muito falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhe a base. Sua força está na sua filosofia, num apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo mundo. Não exige crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, o Espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem interpor à liberdade das manifestações poderiam sufocá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, isolando-se esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão à disposição de todos, e a elas recorrem desde o menor até o maior, desde o palácio até a choupana. Pode-se proibir o seu exercício público? Sabe-se, porém, perfeitamente que não é em público que elas melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, como qualquer pessoa pode ser médium, quem poderá impedir que uma família no seu lar, o indivíduo no silêncio de seu gabinete e o prisioneiro na sua cela entrem em comunicação com os espíritos, não obstante os que os vigiam, e mesmo na presença deles? Se as proíbem num país, conseguirão impedir que ocorram num país vizinho, no mundo inteiro, visto que em todos os continentes não há lugar onde não existam médiuns? Para se encarnarem todos os médiuns, para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso que se prendessem a metade do gênero humano. Mesmo que conseguissem, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte eles já estariam reproduzidos, porque sua fonte é inatacável e porque ninguém pode encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O Espiritismo não é a obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no Espiritismo. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, todos os gêneros de manifestações, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, não passam de espíritos maus, e salvo a crença de que os primeiros foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros, não há entre eles mais do que simples diferença de nomenclatura. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica em termos apropriados o que só era dito em linguagem alegórica, suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado, para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel.
mas não lhe cabe o papel de fundadora. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, pois suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos e mesmo com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá em outros locais, no próprio terreno de onde a tenham banido, porque está na natureza, e não é permitido ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Aliás, que interesse haveria em se impedir a propagação das ideias espíritas? É verdade que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos de alguns se aproveitam, mas esses abusos de que alguns se aproveitam prejudicam as massas. O Espiritismo, portanto, terá as massas do seu lado e por adversários sérios apenas os que têm interesse na manutenção desses abusos. Pela influência que exercem, as ideias espíritas são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens, uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos decretos da providência. Muito bem. Não vamos esquecer que nós estamos falando de 1857, que foi a data de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, naquela época, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos pareciam como algo sobrenatural. Mas, na realidade, mais tarde, com a publicação do Livro dos Médiuns, tudo fica muito claro, explicado de uma forma científica através da observação. Então, acabar com o fenômeno, extinguir os médiuns ou proibir as reuniões mediúnicas, não vai impedir que a mediunidade continue existindo. E como foi dito, as pessoas nos seus lares, nas celas da cadeia, enfim, onde houver uma pessoa, há a influência dos espíritos, como já foi explicado aqui. Então, agora, o que nós temos, nesse período da nossa existência é uma liberdade maior. Nós podemos falar do Espiritismo, nós podemos colocar na fronte da nossa casa Sociedade Espírita André Luiz, assim como tantas outras, graças ao trabalho do Chico Xavier. E é pela caridade, pela dedicação que os espíritas têm em relação ao próximo, na prática do Evangelho, que essa doutrina vai se desenvolvendo e trazendo consolo e esperança. Então é muito difícil sufocar algo que faz bem, como foi difícil para judeus e romanos sufocarem o cristianismo nascente, porque ele consola, porque ele apoia, ele nos dá esperança, nos explica as dificuldades que a vida nos traz, e isso nos consola. E também nos dá a esperança do futuro, diante da imortalidade, da reencarnação, da justiça e da misericórdia de Deus. Então, tudo isso faz com que a doutrina tenha bases sólidas e ela não vai se extinguir, porque ela traz consolo, traz esperança. E quanto mais pessoas se envolvem com ela, maior é o número de pessoas satisfeitas e que compreendem essa mensagem, que não é de um homem, mas de muitos espíritos, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Muito bem, vamos então, na próxima semana, continuar com as conclusões a partir da conclusão número 7. Vamos fazer a prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelos conhecimentos adquiridos através dessa doutrina consoladora, como foi prometido por vós, quando pediria ao Pai que nos enviasse o Espírito de verdade. Que essa verdade penetre o nosso íntimo, nos fortaleça em nossas decisões e nos torne cada dia pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.